Bem-vindos, amigos do nosso Impresso 3D Cast, o seu podcast sobre impressoras 3D, softwares, tecnologia e atualizações. Estamos aqui mais uma vez com o nosso super convidado, Felipe. Fala aí, Felipe Wolff, como você está? Beleza, Emanuel, tudo bom? Tudo Muito ótimo. obrigado mais uma vez pelo convite, cara. Acho que deu bom, né? Acho que Foi foi bom o legal, papo. foi legal. Para uma reestreia, o podcast estava parado desde fevereiro do ano passado, né? A gente teve 420 ouvintes. Então, bom número para um começo. Muito bom mesmo. Agora vamos ver se a gente consegue voltar aos bons tempos áureos, né? Com 1.500, 2.000, longe de um jovem nerd, que é centenas de milhares, mas no nicho de 3D tá suficiente, tá bom. Pô, é um nicho muito pequeno, né, cara? É grande, mas pensando nos outros nichos é muito pequeno. Então a gente tá bem. A gente, Você assim, chegou a né? ler aquele polonês que eu te mandei na semana passada, o Paweł Sosnowski? Li sim. Tem um... É, Ah, falando sobre a Voxel, não é a Voxel Lab, a é Voxel Voxelense. Dance. Voxel Que a Dance. Polícia Federal Alemã entrou na feira, levou todo mundo embora. A gente eu pensei muitas coisas sobre o assunto, né, na Hum, hora que eu li um pouco depois também, e parte do que acho que a gente pode comentar parte do assunto, né? É uma coisa. A outra acho que não. A parte que a gente pode comentar é sobre a questão realmente da China, as políticas que acontecem e sempre aconteceram, né? O que eu acho que não convém, que é uma parte da motivação que eu vejo, é uma questão geopolítica atual que está deixando tudo muito doido, né? Então, sim. eu acho que tem um pouco disso aí também. Mas aí a gente pode falar do nosso do dilema que a gente começou a falar, né? De direitos autorais, né, exatamente, é propriedade intelectual, né? E a propriedade intelectual com a China sempre foi um problema quando a gente fala de indústria. Para você entrar, você já tem que ser parceiro do governo, você entra de sócio do governo, assim como em todo lugar do mundo, mas lá é uma coisa que está no contrato, né? É. Então, assim, você já entra meio amarrado, sabendo dos riscos, e é um país onde quem manda é o governo, independente da vontade de qualquer um, né? Então, Uhum. sempre foi um problema desse. Agora, eu fico um pouco confuso com essa postura nova da China de querer abraçar, entrar e mudar algumas políticas para entrar nos mercados ocidentais. Parece que mudou e melhorou, mas tem alguns traços como esse ainda das políticas antigas, né? Então, assim, fica um pouco obscuro de entender o que acontece, né? E também o envolvimento político, né, dentro dessas empresas quando tem essas tomadas de decisão. Eu acho que tem duas coisas. Eu conversei com a PAN, conversei com o Daniel, conversei a PAN da Bambu Labs, o Daniel da Creality, o Jimmy na Creality. Tem um fator que é cultural. A maior honraria que um chinês pode receber é ser copiado. O chinês acredita que é verdade, é verdade. Lá eles estimulam muito o fato que se alguém copiou o seu trabalho é porque ele é bom. E como eles têm essa sensação, essa motivação de que tudo termina no crescimento do país, eles se veem como homenageados e não como diminuídos quando uma empresa copia a outra. Então, isso é um fator cultural. E isso é uma coisa que tem sido divulgada aqui, recentemente, né? Assim, se estão te copiando é porque você está no caminho certo, né? É uma coisa que a gente começou a ouvir nos últimos anos. Exato, exato. E esse é um fator muito forte lá para eles, que representa como a empresa trabalha. Você pega, a Bambu criou o AMS, criou a impressora de 500 milímetros por segundo, com 10.000 milímetros por segundo ao quadrado de aceleração. Deu 4 ou 5 meses, saiu a Creality K1. Passou um tempo, saiu a FlashForge, saiu a N-Cube que cobra 5. Agora, na atualização de ontem do Pavel, estava até aqui buscando uma outra marca que é famosa por impressoras de baixo custo, está lançando a máquina dela com multicores, com 500 milímetros por segundo, com 20.000 milímetros por segundo ao quadrado, todas chinesas. Qual é a única empresa que usa um sistema hoje de multifilamento que não é chinesa?
que não é chinesa. Só Hoje, tem uma. cara, eu tô aqui pensando no MakerBot e já saiu, né, do Você campo. tinha antes a Pellet, que ela fazia um adaptador multifilamento, mas hoje Mas quem era sobrou só. foi a Prusa. A Prusa MK5, ela tem aquele sistema de Ah, é quatro verdade. cabeçotes com engate magnético, e que não tem torre de purga, não tem pulping, porque o cabeçote inteiro é trocado e não tem resto de material no bico, não tem desperdício. Mas é claro que é uma máquina mais cara, é uma outra abordagem ao problema, uma abordagem original, melhor ou pior não é a questão, mas é a única abordagem original para fazer multimateriais na impressora hoje. Sim, a gente poderia contar outras tentativas, né? Mas algo que pegou e que ganhou o mercado, acho que não tem. Né? Não, Não tem mais ninguém. é só isso que resta. Cara. Agora eu queria falar sobre o Voxel, aliás, sobre o Tango, né? Que eu Vamos voltar então. Volta. falei Fala um do pouquinho tango. sobre ele semana passada e aí eu peguei e falei, deixa eu dar uma olhada como é que tá, né? Porque eu tinha estudado ele tá um tempo atrás, eu falei, eu preciso de mais tempo para mexer nesse software, porque não dava para absorver e começar a tentar usar. A gente tem sempre aquele obstáculo que eu falei para a gente começar a usar um programa novo, né? E o que eu percebi dessa vez que eu usei, eu senti que ele foi enxugado. Que tem, Olha, você acha que os recursos foram para a versão paga? na verdade, então, ele só tem versão paga agora. Tá. E ainda assim perdeu recursos. Na verdade, eu entendi que não é mais tão aberto, né? Ele tá mais fechado e eu acho que ele perdeu alguns recursos. Porque ele tem ali, você, por exemplo, cálculos automáticos que eu tinha dito, né? Ele tem cálculo por superfície de contato, né? Por exemplo, angulação de superfície, por tempo de impressão. Ele tem. São três maneiras, agora a terceira eu esqueci. Ele tem outros cálculos automáticos. Agora, a única coisa que eu percebi que ainda está assim, tá muito misterioso de como que é feito, que talvez eles tenham, quer dizer, que eu não entendi o algoritmo, né? Foi como eles fazem, foi como que eles fazem a colocação de suportes, porque realmente tem aquela estrutura que eu falei, de cálculo estrutural, né? Ele parece que está calculando muito melhor do que os outros programas. Ele não faz um cálculo tão simplista. Inclusive, na hora que ele faz o cálculo da base de um objeto, os suportes saem muito mais. Eu queria mostrar. Os Pode, suportes pô. saem muito mais grossos, mais robustos na base. Compartilha você. Eu abri ele aqui, mas eu preciso deletar a peça que está que tá aqui, porque eu não posso mostrar. É um grande problema de portfólio, né? Acontece. O problema de portfólio que a gente tem na impressão 3D. Mas assim, eu quero mostrar algumas coisas aqui de como que ele faz o suporte, que eu achei muito interessante. Essa aqui é uma peça legal, bem nada a ver, que não tem nada, dá para mostrar o que é mesmo. Deixa eu colocar aqui no programa para a gente ver. Você vai colocar vídeo também? Não, pode colocar você. Não, estou dizendo o podcast vai sair com vídeo? Eu estou considerando isso. Você acha que é legal? Eu acho que sim, não vim preparado para isso, mas acho que é uma ideia bem legal. Cara, você já Mas está já que a melhor gente do está que eu. citando uma coisa que o pessoal não está vendo, acho que seria interessante o Não, pessoal. então este pelo menos a gente deixa o pessoal que assistir este vídeo lá no YouTube fala se quer que a gente mantenha ele tanto em áudio quanto em vídeo, tá bom? Acho que é uma boa. Bom, eu estou colocando aqui uma peça, vou colocar aqui 200, tá? Vou posicionar ela para a gente ver a colocação aqui automática de suporte. Uma Certo. peça bem chatinha aqui, né? Vou colocar ela numa posição bem nada a ver, que vai sacrificar ela toda, mas só para ver o suporte automático. Aqui, na verdade, eu já dei uma configurada, ele tem bastante coisa diferente,
mas eu já mudei bastante coisa do que ele tinha. E o que eu percebi que eu achei muito interessante nesse programa, que ele está muito à frente, ó. Tá vendo que eu falei da base, ó? Uhum. Ela vai Ele, se expandindo. Ele ele não é um faz. tipo de árvore, né? Porque ele abre para os lados e para baixo. Ele vai crescendo, ele vai virando um funil da base para cima, mas como é de ponta cabeça, né? Na prática, ele cria uma área de ancoragem muito grande na bandeja e ele vai afunilando em direção à região de toque, muito semelhante em volume ao suporte árvore do FDM, mas é aquela estrutura treliçada que é famosa no sistema SLA. Exatamente. Agora, essa estrutura treliçada, ela é muito bem calculada, que aqui na parte de cima, ela fica muito mais fechada. E alguns testes que eu fiz de impressão, eu realmente, não é a intenção do trocadilho, mas eu fiquei impressionado. Cara, o suporte está muito fino, mas muito fino, tá? Realmente, assim, é surpreendente o quão fina é essa estrutura e o quanto ela é forte, se você comparar com os outros programas. Só para ter uma ideia melhor aqui, ó, cadê a outra visão? A visão Esses, de... esses são a nuvem de pontos do suporte em corte na região, né? No layer. Exatamente. Olha aqui o tamanho do pixel, né? Quando a gente começa a enxergar os quadradinhos aqui, ó, isso aqui é o tamanho de um pixel. Então, um pixel já é comparável ao tamanho da base do suporte, e isso aqui está muito forte, apesar de ser tão pequenininho, tá? Então, perdi aqui a referência, deixa eu ver, pronto. O tamanho do pixel, quer dizer, o tamanho do suporte está muito fino. E a estrutura que ele faz ficou muito assertiva. É claro, aqui a gente consegue ver erro ainda, ó. Nessa parte, ele está considerando que isso aqui não precisa de suporte. Ele consegue colocar até aqui na base, onde todos os outros ignorariam. Sim. Isso aqui seria completamente ignorado por outros programas, mas aqui ele coloca. E aqui ele não, ele considera que o suporte não seria necessário aqui, mas nessa parte onde a gente sabe que isso aqui não sairia legal, ele já coloca muito bem. Na verdade, essa densidade aqui fui eu que aumentei muito, tá? Tá. Ele não é a densidade padrão. Mas realmente ele tem ali alguma coisa diferenciada em questão de script, porque a geração desse suporte rápido desse jeito, com esse cálculo estrutural todo, não é normal, né? Não, tá muito à frente, né, do Stubox pago, do Lixi pago também. E o preço dele, eu achei que tá justo, porém não tá muito doce pra gente, não. É Tá assinatura ou é compra permanente? É assinatura. Agora o preço de assinatura tá absurdo de caro. Tá? Absurdo. Eu vou falar o preço de fatiamento, tá? $1 para cada 10 fatiamentos. Então você vai pagar aí 5 a 6 reais para cada 10, que vai dar uns 60 centavos a cada fatiamento. Tá? Ou seja, na É. verdade não é nem fatiamento. Você pode fatiar quantas vezes você quiser. Você vai ter que pagar na hora que você clicar nesse botão aqui de exportar. Aí ele vai Bom, consumir o crédito seu. a Então, dor já é um pouco menor. Tudo bem, já é um pouco menor de dor. já é bem menos dor. Você tem certeza que vai dar certo, você vai lá e coloca. Qual que é a diferença, né? O que eu acho que vale a pena? Se você quer fazer o seu calibrador por aqui, o calibrador você não precisa fazer aqui, você pode fazer em qualquer programa, né? Mas você quer fazer um calibrador por aqui, você consegue fazer o calibrador uma vez e alterar na máquina o valor de exposição que você quer usar. Uhum. Então, você não precisa consumir um calibrador, quer dizer, uma exportação nova a cada impressão que você vai fazer. Você consegue usar aí de uma maneira mais inteligente. Eu estou vendo que você está usando a LD006 aí como seleção. Você tem essa impressora? Tem essa impressora. E ela é padrão, né? Ela tem os 50 microns de resolução ali, e eu gosto dela por conta da altura, que ela está com 250. Tá. Essa altura não é muito comum. Acho que maior que ela tem a Max e a Saturn 3. Bom. Agora, o software dá bom suporte a máquinas mais antigas também? Não, na verdade dá sim, com exceção da Creality. A Creality agora ela
teve uma briga aí, né? E assim, eu não consigo exportar, por exemplo, em CBD, que é o formato Da Reality. Da da Halog. Creality. Mas, em comparação, eu consigo exportar para algumas outras mais raras. Kid, eu consigo exportar para o Whale, da nova 3D. Eu consigo exportar direto para algumas outras que os outros fatiadores não fazem. Que você precisaria aí de um fatiador próprio, né? Sim. E, bom, até porque, como a gente comentou na semana passada, né? A gente falou de... Eu não vim com um script mental sobre isso, mas a gente falou sobre fatiadores, né? E a base de todos ela é a mesma, né? Então, assim, que é o tal do CWS, que eu descobri lá atrás. Eu falei, vamos descobrir o que é esse arquivo aí, né? A gente abre o G-Code de uma FDM, a gente pega o G-Code da FDM ali abre no Notepad, e você começa a ver ali G1, 00X, você começa a ler o G-Code num programa num bloco de notas. Aqui, o que é o G-Code, né? Quando você abre esse CWS deles, simplesmente é uma imagem atrelada a um comando de subida e de descida, com parâmetros de velocidade e tempos de espera ali. Então, assim, o CWS é a mesma coisa para todos. E aí, para algumas, você já consegue ver ali e tal. É um programa que exporta no geral para todos, ele só não faz o que ele não é autorizado. No caso aqui, a Creality, né? Cadê a. Tá. Que quando você vai exportar, ele não tem aqui a opção. Eu preciso realmente tentar exportar para ele mostrar lá que ele vai. Mas Cadê o formato? Aqui, é ó. Ele 60 não deixa. centavos de real, então pode economizar. Não vou pagar por esse aqui. Mas ele tem um período de teste, tá? Eu estou no período de teste ainda, né? Eu não sei quanto isso vai durar, mas eu não estou nem considerando. Eu já decidi que vou pagar por esse programa, porque algumas, mesmo por exemplo, para LD, ele está valendo a pena, apesar de ele não exportar para a máquina, porque eu jogo ele pro Cheatbox. Eu jogo fatiado pro Cheatbox. Onde eu perco com esse cara aqui? Eu não consigo usar o anti-aliasing apenas. Se eu Tá. precisar, aliás, é aqui que eu consigo enxergar o pixel. Na hora que eu preciso usar o anti-aliasing, eu não vou ter, olha, tá tudo serrilhadinho. Uhum. E aí eu vou perder o anti-aliasing, porque se eu exportar ele com. Se eu mandar ele como STL para outro programa, eu não consigo fatiar com anti-aliasing, porque o Sim. suporte vai desaparecer. Então é aí que você perde na questão das máquinas da Creality, tá? Agora, para as outras máquinas, você consegue exportar direto, sem problemas, e inclusive usar o UV-Tools, tá? Que é um programa aí que eu recomendo para todo mundo, independente da máquina que você tenha, que você assista alguma coisa sobre o UV-Tools, que é um programa que analisa e corrige, altera, edita os G-codes que eu estava falando, né? Ele pega aqueles comandos que a gente vê do G-code que o G-code vem das impressões de FDM, né? E o VTools, UV, é T-O-E-L-L, né? T-O-O-L, aliás. Abre um navegadorzinho para mostrar o site. Eu vou colocar ele aqui na tela. É um programinha bem legal. Quer ver? Estou colocando ele aqui. Aí, o VTools. Esse programa aqui, o VTools, Tem uma eu carinha de consigo. Simplify 3D, né? Eu não diria isso, cara. Ele é um pouco mais complexo que isso. Ele Não, eu aparentemente. digo os botões, as barras, muito Windows NT à disposição dos programas, das telas, das funções. Sim, ele é bem. Ele é arcaico, né? Ele tem uma cara de É, programa industrial, né? ele não tem aquela desenvolvimento para a interface do usuário que os programas novos têm, né? Não, não. Ele é bem primitivo. Ele é bem É, simples. é tipo o Keys Isso. Slicer. Já usou o Keys Slicer? Não, esse não. Tá, ele tem essa cara também. Eu vou exportar esse aqui só para. Eu vou exportar, vou abrir aqui no.
no VTools, só para mostrar o que ele é capaz de fazer, né? É um programa realmente muito muito poderoso, porém a gente tem que entender o que a gente está fazendo nele ali. Cadê? Como você está compartilhando só o seu programa, a gente não vê os menus, a navegação que você está fazendo, tá? A gente só vê o Tá. mouse aqui. Isso é até interessante porque eu abri tem alguns thumbnails aqui que já mostram projetos que não poderia mostrar. Então tá bom, foi deliberado, maravilha. Aí aparecem coisas que não podem aparecer e aí não é legal. Cadê? Já era para estar aqui. Falta 27 segundos. Enfim, o que eu gosto tanto desse programa, né? Quando a gente compra uma máquina que a gente precisa, ela vem com um firmware de fábrica e aí eles vão corrigindo, tem que fazer atualização e tal. E a atualização em máquina de resina, ela tem um problema, porque ela tem 2 placas para serem atualizadas, e isso geralmente é mais complicado do que parece. Porque, na verdade, é muito simples o passo a passo, mas as pessoas tendem a subestimar o passo a passo, e aí acaba inutilizando a máquina. Então, se você tem medo, e assim, é plausível ter esse medo de atualizar a máquina, né? Se você não sabe seguir exatamente ali, Sim. é bom você usar o VTools para converter esses códigos. E aí você não precisa converter a sua máquina, você não precisa atualizar o firmware dela. Você pode usar o VTools para fazer a comunicação. Ele vai pegar o programa atualizado aqui, ele vai pegar o G-Code atualizado e vai transformar para a linguagem da sua máquina sem que você tenha que se arriscar atualizando ela. Olha só a leitura aqui, ó. Consegui abrir e aí eu consigo visualizar direitinho aqui os pixels e tal. É E bem aí você consegue interessante. fazer o aliasing? Consegue fazer anti-aliasing, você consegue fazer exclusão de objeto, você consegue pintar os objetos. Olha aqui, ó, tanto de ferramenta. Eu nunca mexi em metade disso, tá? Dá para você fazer aqui, isso aqui é aritmético. Você consegue, é tipo um MATLAB para você fazer, ó, ignore area. Você consegue fazer operações matemáticas com os pixels, né? Uhum. Então, assim, você consegue fazer muita coisa. Se você entende aí um pouquinho de programação, você vai ver quanto poderosa é essa ferramenta. E aí você consegue, por exemplo, programar. Eu quero fazer a tolerância ficar todas iguais, ou eu quero aumentar a tolerância, eu quero diminuir o anti-aliasing perto das peças, perto de fissuras de tal tamanho. Então você consegue fazer coisas desse tipo, programação mesmo, tá? Você consegue fazer mascaramento aqui, selecionar aqui, ó, import grayscale mask image. Você consegue falar, ó, eu quero você importa uma imagem e fala, ó, o objeto aqui eu quero que ele seja ignorado para operação do anti-aliasing, ou eu quero que esse objeto seja, eu quero Aprimorado. fazer só nesse lugar. Então, assim, ele é realmente muito poderoso. E é só para resina que funciona o VTools? Ele é só para resina, tá? Ele tem aqui algumas coisas de calibração também, ele gera para você alguns arquivos de calibração, tá? Ele tem, olha, ele já importa aqui um arquivozinho padrão, ele tem aqui todos esses testes. E uma coisa que eu tentei muito fazer com esse programa, mas a gente ainda tem um limite de firmware das máquinas, é fazer um calibrador universal. E eu não tentei pouco, cara. Eu não tentei 10 vezes, eu não tentei 20. Eu queria fazer um calibrador universal, que esse programa ele gera o código para que você faça uma torre em que ela vá variando a O tempo de exposição, exposição. assim como uma torre de temperatura. E aí era para fazer uma torre em que você varia não só o tempo de exposição, mas você varia outras coisas, como o anti-aliasing, a expansão, para você fazer uma torre e ter um calibrador que você tem todas as funções ali, ó. Esse nível de precisão é o que eu quero nessa peça. Esse nível de exposição é o que essa outra peça tolera. Esse programa, você consegue gerar esse tipo de coisa variando os parâmetros.
Tem algum ponto aqui que é variação de camada, eu não vou conseguir achar agora, que tem realmente É muito completo. é muita coisa. Eu teria que edit print parameters, aqui outline, pixel edit. Ele tem aqui, ó. Não é exatamente aqui, mas você consegue falar, ó, de tal a tal camada é tanto, e aí você coloca quais parâmetros você quer que muda. É um programa realmente assim para quem tem um objetivo muito específico, tempo, e assim, não tem medo de queimar uns neurônios aí no meio do caminho, porque você vai ficar um Duas pouco perguntas sobre ele. Esse programa é pago? gratuito, inteiramente gratuito, tá? Você consegue ele no GitHub, tá? E ele é bem atualizadinho. Recomendo que vocês procurem aí versões anteriores, por exemplo, para Creality, porque antes ele tinha conversão para Creality, agora eu não consigo mais converter aqui para Creality, porque ele só manda para o formato. Você não dá para enxergar aí. O menu, ele não aparece os menus. Sim, Ele sim. só manda para os formatos de não criptografados da Creality. Eu não consigo mandar para os formatos que ela vai ler. E os antigos, eles mandavam para a versão de firmware 1, 2, 3. Então, antes você conseguia fazer conversão para a Creality. Aí, nas versões mais novas, deve ter rolado algum problema político, aí eles não conseguem mais, eles não estão mais gerando. Então, é um programa que ele faz a conversa entre todos os fatiadores, né? Se você gosta de colocar o suporte em um, você gosta do posicionamento de outro, você gosta de fazer o cálculo em outro, você pode fazer a parte que você quiser, no fatiador que você quiser, e você junta tudo aqui. Tá? É um Legal. programa. Mas a gente não está voltando a um problema do passado, que antes, com as impressoras de resina, eu tinha que usar 2 ou 3 programas para fatiar, para achar a ilha, para criar o suporte. Sim, a gente está voltando Mas é e por um eu bom acho, motivo. na verdade, a gente assim, né? A gente está apontando para o problema que quem solucionar vai. É a pergunta de US$ 1 milhão, né? Quem fizer para bambu, quer dizer, para resina o que fizeram para bambu, vai ganhar o mercado, né? Que a gente está mostrando aqui. O problema, assim como para o filamento, era fatiamento. E hoje ainda é, né? A gente viu aqui agora. Facilitou. Tem algumas coisas, por exemplo, a colocação de suporte, que é o maior desafio, né? Que é assim a coisa mais contraintuitiva. O Voxel Dance está mostrando aí uma solução muito superior. Porém, tem alguns problemas, né? Então, assim, vai ter que. Ele meio que confirma aquilo, né? Vai ter que lançar uma máquina aí para você conseguir fazer um fatiador perfeito que você vai conseguir controlar o resultado final. Para todas as resinas, aí a gente vai cair no terceiro problema, né? Uhum. Não vai ser para todas as resinas, mas para algumas qualidades, algumas classificações de resina, a gente vai conseguir uma garantia aí se você tiver as outras duas partes, né? Que é a máquina e o fatiador juntos ali fazendo um trabalho conjunto. Sim. Então, aí quem tiver essas três coisas juntas aí vai conseguir. Na verdade, o pessoal já tenta, né? Fala, ó, a nossa máquina a gente considera a nossa resina, a gente recomenda a nossa resina e tal, porque os perfis já estão mais próximos. Porém, mesmo para esses casos, não tem o que a Voxel Dance tá mostrando aqui, que é uma colocação de suporte automática quase 100% confiável, né? Não é 100%, mas muito confiável já. É muito bom. Agora você tocou num ponto interessante. Como é que estão a evolução das resinas? O que a gente pode falar para as pessoas que têm mudado ou que têm melhorado? Olha, as resinas tá um mercado curioso, né? Tá assim, a gente teve alguns vai e volta aí, teve algumas danças no mercado internacional e nacional, muita coisa nova lançando na China, né? Mas isso já não é uma novidade para a gente brasileiro, né? As coisas Sim. lançando lá e a gente aqui só babando no AliExpress, nos programas, nos sites que a gente vê.
Mas é uma coisa muito surpreendente, né? Tá assim, a gente teve problemas de insumos alguns anos atrás, aí mais ou menos 3, 4 anos atrás. A gente teve alguns problemas de insumos chegando no Brasil, algumas marcas novas chegaram, muita gente sofreu aí com falta de abastecimento de insumos. E quando a gente tem um problema, a gente sempre vem tem um grande movimento para solucionar ele logo em seguida, né? E agora houve um problema, não um problema, né? Mas uma questão, um movimento inverso, né? Tem muita marca de resina, agora a gente tem muita alternativa. Muitas marcas surgiram, algumas conseguiram se estabelecer, algumas meio que estacionaram e tal, mas tem muita marca nova e tem muita coisa interessante surgindo, né? Eu diria que os valores mudaram bastante. Ainda tem alguns grandes desafios, mas o preço em geral baixou muito, né, das resinas. Eu diria que a concorrência ajudou a gente nisso, de ter mais alternativas nacionais. E lógico que a gente teve aí alguns vilões internacionais também que fizeram o terror dos nacionais aqui, com preços muito absurdos, né, muito agressivos, que eu acredito que foram abaixo da linha do lucro, né? O pessoal foi numa linha tão agressiva ali que eu acho que não estava tendo lucro para conseguir entregar o que estava entregando. Mais uma vez, o Pavel fala sobre isso na coluna dele da semana passada, falando que as impressoras chinesas tentando conquistar o mundo correm o risco de se destruir. Não é só a impressora, né? O preço da resina também não está lucrável. E ele fala, exatamente. E ele fala, a gente pode pensar em teoria da conspiração, que são produtos subsidiados pelo governo chinês para quebrar a indústria local, mas ele fala, tem tantos mercados maiores que a impressora 3D que é até difícil acreditar que o governo dedicaria seu tempo, subsídio nesse setor, né? Aí a gente pode entrar, eu já iria para mais teoria da conspiração ainda, que assim, o único motivo pelo qual eu enxergo que isso seria factível, né, de ter a impressora 3D, ela de fato muda um pouco do mercado, mas talvez fosse o interesse no perfil do usuário de impressão 3D, né, mas aí eu já não sei dizer, eu já Poder não espiar saberia o dizer. segredo do que as empresas estão fazendo através da observação do que elas estão imprimindo. Talvez isso, ou talvez do próprio usuário, né? É um tipo interessante que o perfil do cara que mexe com impressão 3D é um perfil interessante, né? Que reúne muitas capacidades, né? Uhum. Precisa de bastante inteligência, precisa de força de vontade, você precisa de um desenvolvimento grande da ideia, né? Ninguém pega uma Sim. impressora 3D, tira da caixa, imprime 5 peças satisfatórias e encosta. É. Isso não acontece. Você pode fazer 5 peças ali e falar, não, eu preciso melhorar aquilo, melhorar aquilo. Você tem dois caminhos. Você desiste, encosta ou vende, né? Ou você, de fato, vai naquilo até o final. Então, o usuário que vai até o final, que se dedica por um bom tempo, né? Ele tem um perfil aí interessante, né? Para ser estudado, eu diria. Talvez é o que eu imagino de teoria da conspiração aí. Bom, teorias da conspiração à parte, o que mudou nas resinas mais novas que as antigas não ofereciam? É apenas a questão do sem odor, lavável em água, ou a gente teve agora uma variação mais ampla em resinas? Porque lá na Stratasys, na Polyjet, nós tínhamos resinas biocompatíveis, resinas flexíveis, resinas translúcidas, nós tínhamos material de suporte lavável, né? Mas, claro, ela usa cabeçotes diferentes para lidar com resinas Sim. diferentes, e assim elas não se mesclavam durante a impressão. Hoje eu vou pontuar agora para depois, né, para não esquecer das coisas, né? Mas assim, basicamente, o que eu considero muito importante é temperatura. Eu acho que é muito importante a temperatura de trabalho das resinas. Outra coisa, a flexibilidade melhorou, tem mais resinas com flexibilidade, tá? Flexibilidade é uma coisa, resistência é outra. As duas estão, obviamente, ligadas uma à outra, né? Mas a resistência, ela precisa de um pouco de flexibilidade, mas não ser flexível, né?
E aí uma outra coisa que eu vi surgir agora e com um preço mais em conta, e isso me chamou muito a atenção, né? A gente sempre teve uma briga aí da resina, ela não ser muito aplicável ao mundo real por ter um pouco de resistência a menos do que a de filamento, né? Um pouco, em alguns casos, é até um eufemismo, né? Na maioria dos casos, ela tem muita resistência a menos do que o filamento. Porém, surgiram algumas novas aí, e a grande dificuldade da resina é você usar ela no dia a dia para aplicações diversas. Caiu no chão, você não tem medo de quebrar e tal, mas você ter elas expostas ao tempo. E isso tem algumas coisas que precisam ser calibradas, né, na fabricação da resina, que são mais sensíveis, né, e precisa de alguns elementos mais caros na hora de misturar a resina ali. E, por exemplo, o que acontece, né? Você pega a resina, ela vem translúcida, bonitinha, né? A hora que sai da impressora, ela é uma coisa linda que você olha, né? Uhum. Depois ela muda de cor, ela muda de tamanho, né? Ela encolhe. Então você precisa aí de uma confiabilidade dimensional melhor, né? Então são algumas coisas que vão variar de acordo com o tempo. Assim que você tirou a peça da impressora, você colocou na máquina de cura, ela já vai começar a mudar o dimensional, a cor dela, né? A resistência dela vai começar a diminuir, porque ela vai perder um pouquinho de flexibilidade. E aí, qual que é o teste de fogo? Você deixar ela exposta a sol e chuva. E isso começou a surgir agora. Tem resinas que têm maior resistência a intempéries, né? Vamos dizer isso, ao ambiente mesmo, ao ambiente externo. E isso é um grande avanço aí, que a gente estava mais carente antes. Tem mais resina que aguenta, por exemplo, você tirar uma resina que eu estava conversando com você semana passada em off, né? Tem resina que você consegue deixar com aparência de vidro, ali com polimento, porém, ela tem uma coloração, ela vai amarelando e tal. A gente tem resinas hoje que continuam parecendo vidro, né? Que vai continuar se mantendo ali como vidro sem amarelar. E isso é uma coisa que melhorou muito nas resinas agora, atrelado à resistência, né? Então, você vai ter aí muito mais confiabilidade. A gente ainda não tem algumas coisas, por exemplo, o equivalente a um Tritan da vida, né? Que o Tritan, ele tem tudo isso, ele tem mais resistência mecânica, por exemplo, do que umas resinas mais resistentes, e ele ainda resiste a temperatura de aproximadamente 100, 110 graus, né? O que é um mundo ali muito surreal ainda para a resina, né? Você ter isso associado. Ainda é um desafio alguns cenários mais extremos, mas você já tem você está melhorando essas qualidades aí na resina, né? Deixa eu te falar um negócio. Você falou do Tritan. Você sabe que o Tritan virou um divisor de idades na impressão 3D. Não importa se você é novo ou velho, se você entrou na impressão 3D há mais tempo e usou o Tritan, você é um defensor do Tritan. Toda essa geração nova, K1, Bambu, máquinas mais recentes, nem sabem o que é o Tritan. E é muito impressionante como o Tritan virou um nicho daquela geração 7 contra a GT Max, contra a recém-chegada Ender, um momento de efervescência no mercado brasileiro que todo mundo aqui que lutava, fazia máquinas no Brasil, queria fazer o Tritan. A Force One da 3D Lab, a Cleaver com suas impressoras, a National 3D com a VM 3D, a GT Max, a 7. Teve um período que o Tritan era assim, prova que a minha impressora é boa. Aí a Creality teve a sua invasão. Barulho de rua, perdão. A Creality teve a sua invasão, ela dominou o mercado com máquinas mais baratas, que o material não era compatível, né? Máquina aberta, máquina de extrusora de baixa temperatura. E quando ela foi trazendo máquinas fechadas,
ela não incluiu o Tritã no material dela, né? Ela traz PCABS, ela traz o ASA, traz o RIPS, ela traz 1 milhão de Mas, vendas, mas não traz o Tritã. mas você sabe que tem uma coisa curiosa aí, cara. Assim, o Tritã é uma prova de fogo para uma máquina de filamento, né? Eu considero isso por dois motivos, né? Um, por ele ser muito abrasivo, né? Denso e abrasivo. E a outra coisa é a quantidade de calor que ele precisa para ficar líquido, né? Não é só a Sim. temperatura, é a quantidade de calor, né? O calor específico que a gente aprende lá no ensino médio, não médico. E aí, assim, ele realmente ele vai exigir do extrusor que empurra o filamento, ele vai exigir do bico, né? Eu imprimo o Tritã, inclusive em máquina aberta. A questão é só, para mim, a temperatura da mesa chegar e aguentar chegar ali, o resto eu consigo imprimir em máquina aberta. O problema para mim é a disposição, eu cobro pela disposição de trocar o extrusor. Porque depois de 1 quilo de Tritã, você tem que trocar bico. É inevitável. Ele vai acabar com o bico da impressora. E isso eu acho curioso, né? Que eu falei, eu acho muito engraçado, porque assim, hoje tem bico de carbono, não sei o que, tem o bico de cobre, o bico endurecido de não sei o que e tal, para imprimir o PLA 220, 230 ali, muito rápido. E assim, isso que são realmente recursos que você buscaria com o Tritã, né? Você não. E agora você tem a possibilidade de fazer isso com muito menos sofrimento. O pessoal não conhece, né? Pois é. Mas eu acho que tem uma razão internacional. Eu fui buscar agora, enquanto você explicava, a origem do Tritã. Houve É essa. da Talman, não é? Não, Eastman. É A da. Eastman que criou o Tritã, como a DuPont criou o nylon. Então, uma Tá. coisa é o nome comercial, né, o produto e o produtor. A Eastman cria o Tritã, a DuPont criou o nylon. E Quem a Talman. trazia, a Talman é uma produtora de filamentos presente nos 5 continentes, comprada pela Braskem e encerrada no mercado de 3D. E ela produzia o Tritã, comprado da Eastman. Ah, entendi. Porque eu Agora, lembro que eu conheci pela Talman, que eu lembro até das propagandas do Teglase, e que era uma coisa absurda, que você falava, como que eu não vou ter esse material? O negócio que era duro, passava um carro em cima, ele nem riscava. pois é. Agora, o Tritã ele nasce com a função de substituir os policarbonatos no setor alimentar. O problema do Hum, policarbonato é que ele tem aquele bisfenol A, BPA, que é um material que, quando entra em contato com coisas aquecidas, água quente, comida quente, ele libera um elemento que é considerado cancerígeno, né? Da mamadeira das crianças hoje, a marmita para levar no trabalho, a gente pede produtos que sejam BPA free ou BPA free, livres de BPA, que o policarbonato gera quando aquecido. Então surge o olha, copoliéster Tritã. O Tritã eu é posso até formado. estar falando besteira, mas eu consigo entender isso, porque eu já tentei cortar policarbonato com tico-tico. O policarbonato ele vai encher todos os vãos da serra, vai cegar as pontas dos entes cortantes vão Sim. cegar, e o intervalo entre os elementos cortantes vão ficar inundados de policarbonato. Você passou, ele cortou, para onde ele passou, ele vai virando uma solda, e aquele cheiro é insuportável. Sim, sim. Ele solta um gás ali na hora que ele aquece que, olha, é muito, muito ruim. É bem diferente. Bom, isso daí, então, em 2007 nasce o Tritã como um copoliéster. Ele é criado pelo monômero dimetilteretafilato, que é parecido com o material do PET, um DMT. Ele usa o ciclohexadimetanol e ele usa o tetrametil ciclobutanediol, PCTG. Essas 3 poliésteres foram escolhidos pela alta resistência a impacto, pelo alto fator de deformação elástico antes da deformação plástica, aquela que amassa e entorta o material, e por não produzirem, quando aquecidos e resfriados, bisfenóis.
certo? É. Em Cara, 2008, a Nalgene lança um policarbonato livre de bisfenol para competir com o Tritan. E em 2011, a Universidade do Texas, no estudo de neurobiologia conduzido por George Bittner, diz que o Tritan tem um outro problema quando aquecido. Ele passa a incentivar, ele gera um químico, uma proteína, que incentiva a produção de estrogênio em humanos, que é um hormônio regulador do feminino, né? sim. E isso, durante os trials, o Tritan durante o período, primeiramente o jornal foi multado pela empresa em US$ 10.000 pelo paper, pela publicação, mas hoje o artigo ainda está sob revisão, desde 2011. Ou seja, não provou que sim nem que não. Exato, está em cima do muro. Pode ser daí que tenha perdido ou tenha caído um pouco o interesse da indústria pelo Tritan, porque já saiu em 2008 um policarbonato livre de bisfenol. Nós temos outros materiais que são compatíveis com alimentos, como o PP, o PLA, o PCL, a policaprolactona, e que não geram materiais nem estrógeno, nem bisfenol, né? Nem BPA. Isso, na verdade, ainda, né? A gente ainda não descobriu sobre esses materiais seguros, se eles são seguros ou não, né? Eu digo isso porque bastante gente me pergunta sobre a segurança da resina. Falar, mas é seguro, precisa mesmo, e se eu não tiver usado resina, qual o problema que eu tenho? Eu falo que a gente está sendo cobaia, né? A gente não tem ainda dados para saber se isso vai gerar algum problema ou não. Na segurança, use seus equipamentos, porque a gente, para uma coisa dessa que é um nicho, né? Não se trata de mamadeira de bebê. Para existir um estudo tão aprofundado para saber os riscos, vai demorar muito, né, para a gente saber se tem algum risco ou não. Então, a gente afirmar alguma coisa desse jeito, quer dizer, que alguma coisa é segura ou não, a gente não tem propriedade para dizer. É melhor a gente se prevenir. Sim, e aqui está falando exatamente isso, né? Para deixar as fontes da nossa conversa, já que a gente tem uma versão em vídeo disponível no YouTube. Quer publicar no seu canal, que tem mais assinantes? Posso publicar. Acho que o seu é maior que o meu, então a gente publica lá e eu subo no meu Spotify o áudio. O meu foram algumas aulas só, ele deve estar com o quê? Uns 500, assim, 500 inscritos. Ah, não. Eu acho que eu tenho um pouco mais aí. Eu tenho 1.700, acho. Já vejo. Bom, eu achei interessante, a gente fez aqui um super parênteses, né? Voltamos a falar de FDM, maldita veia viciada em FDM da minha parte. Mas eu queria que a gente fosse para o encerramento de resinas, então, até para o pessoal poder mandar perguntas para a gente poder responder no próximo episódio. Que resinas se a gente categorizar as resinas disponíveis hoje para processos DLP, SLA, MSLA, quais são as resinas disponíveis para o mercado com quais características? Não marcas, né? Sem cheiro, lavava em água é sem cheiro, flexível. Como que a gente classifica hoje? Olha, eu diria que hoje a gente tem, vamos dizer aí, 3 categorias. Não mudou muita coisa desde então. Desde que a gente tem a popularização aí da impressão de resina. Eu colocaria como a básica, né, que são resinas mais secas, que são resinas que têm menos resistência, aliás, né? Elas são duras, porém, se cair no chão, quebra, tá? Aí a gente vai ter resinas mais resistentes, que são aquelas resinas que elas têm mais resistência um pouco, não é tão Elas duro. aceitam deformação antes de romper. Uma seria mais semelhante ao ABLA, que é duro, o PLA, que é duro, e essa é mais semelhante ao ABS. Flexibilidade. Exato. Tem uma mínima flexibilidade que permite ali ela deformar um pouco antes de romper, então ela não quebra com tanta facilidade. Seria indicada para miniaturas, brinquedos de board game, essas coisas, porque são peças que têm quedas, batem uma na outra dentro da caixa.
Exatamente. Se é alguma coisa que vai ser manuseada, né, é bom que você use uma que tenha um pouco mais de flexibilidade. Fora isso, a gente tem essa categoria que eu falei hoje, né? A gente vai ter também, antes disso, né, a gente vai ter as flexíveis, que eu não recomendo se você for começar, se você não tiver experiência com resinas de resistência, com resinas mais moles, não recomendo que você mexa com resinas flexíveis. Você vai perder bastante dinheiro, porque é uma resina com um quilo caro. E é muito difícil de tirar. Agora, vamos falar um pouquinho dessa nova categoria que está surgindo, né, que está sendo aprimorada, né, das resinas mais resistentes agora, que são resinas que tendem a se manter com as melhores com características de cor, de resistência, conforme mesmo expostas ao tempo e à água, né, são mais resistentes à umidade, à exposição ao sol, à exposição à temperatura, né. Então são resinas mais resistentes no geral. O que eu recomendo para quem quer começar, sempre vou indicar, são as resinas da primeira categoria que eu falei, que são as mais secas, as mais duras, porque são as que você imprime com muito mais facilidade, né? E geralmente o pessoal manda ela, o fabricante manda ela mais crua, né? Ou manda naquela cinza, ou uma translúcida, que é muito bonito de ver. Eu acho que o efeito da resina translúcida é uma coisa que a gente tem que explorar bastante, porque só a impressão 3D de resina que tira, né? Ou você vai partir para uma polijete da vida, que aí já vai pular muito do orçamento de. Imagina, você tem a LD 006, estava 1.150 no Mercado Livre, e um objeto de entrada está R$ 250.000. É incomparável, não dá para a gente comparar. Então, são mercados completamente diferentes. Mas eu diria que são essas 4 categorias aí, que são a de entrada, né, que são as resinas mais comuns aí, que hoje está muito barato, está um preço bem muito abaixo do que um dia eu achei que fosse ficar, tá comparável ao filamento, tá? Hoje o filamento só aumenta o preço e a resina baixou o preço de uma maneira que eu nunca imaginei ver, tá? Tem casos que está equiparável. E aí depois você vai ter essa de resistência, as flexíveis, e você vai ter essas com resistência ao ambiente, né? Então, se você está procurando, por exemplo, coisa mais de engenharia, veja as características que você precisa especificamente, né? Porque você pode juntar todas as coisas aí e, de repente, não se interessar pela precisão dimensional ali submilimétrica, e você não precisa disso. E aí o fabricante oferece ali 9, 10, 12 tipos de resina. Então você tem que ver especificamente as características que você precisa e pedir ajuda, às vezes, ali ao fabricante, né? Porque são muitas opções e o que vai variar ali, né? Um pouquinho de... Essa daqui, ela vai manter um pouco mais a característica do acabamento seco. Essa daqui vai mexer, ela vai mudar, ela vai ter mais precisão dimensional. Essa daqui, ela tem precisão dimensional, mas ela vai se manter com a mesma dimensão para sempre, né? Ela nunca vai dar o shrink ali, ela nunca vai reduzir de tamanho. Então tem todas essas características que para cada aplicação uma é mais importante que a outra, então você tem que saber ranquear elas para aquilo que você precisa especificamente. Se você quer fazer boneco, né, quer fazer alguma coisa mais simples, quer fazer os meeples, os pinos de jogos, né, como você falou, ali aquelas de resistência, né, que normalmente já são a segunda. Tem a de entrada, que normalmente é aquela mais rígida, mais barata. Você vai ter a segunda depois da de entrada, que já é uma mais com um pouquinho mais de resistência, mas ainda um pouco mais barata. Essa já costuma atender, se não for uma coisa de engenharia, uma coisa de prototipagem mais específica. Tá? E aí, Perfeito. do resto é procurar mesmo, ainda tem que procurar o que você precisa em cada projeto. Fazer aquele questionáriozinho, se você trabalha com isso, né? Falar para o seu cliente, olha, eu preciso te fazer várias perguntas. Vai ficar no sol?
Vai ter Vai ter temperatura, temperatura, vai ter vai ter componente. água direto, Como, umidade. como é que são as resinas com abrasão química, óleo, graxa, combustível? Elas, em geral, são mais propensas a resistir ou menos do que os polímeros? Polímeros é zero, né? Tirando alguns polímeros especiais que têm resistência. A resina aguenta contato com óleo, graxa, com combustíveis? Olha, tem resina hoje, assim, não me pergunte como, mas eu vi uma resina, eu vi uma, tá? O desenvolvimento dela, não me pergunte se foi intencional, mas é a resina autolubrificante. Você já viu polímero autolubrificante? A poliamida, o nylon, né? Ele tem uma resistência à abrasão inacreditável, ele é chamando. Ele é feito Isso. para E fazer agora tem mancal, para fazer resinas assim. bucha. Tem resinas assim. Agora, na composição, eu entendo muito pouco de química, mas muito pouco mesmo. Gostava até um pouco de química, mas eu não, escolhi não me aprofundar. As resinas elas estão saindo com uma certa resistência aí a óleo, mas eu não sei dizer o que muda de uma para outra, qual é o componente. Às vezes a resina com um pouco mais, um pouco menos, muda pouca coisa na composição, ela já perde a resistência à água, ela já perde a resistência a óleo, e do mesmo fabricante, às vezes muda só um pouquinho e já muda muito a resistência à água e óleo. Uhum. Então, não, não é uma coisa ali que ainda tá meio no campo da arte, tá? Tem É mais algumas arte vezes. do que ciência ainda. É, Eu uso muito essa frase, muito. Meus alunos aqui vão lembrar que eu sempre falo essa frase. Ainda é é, mais arte do que ciência. não tá uma coisa assim. É claro, tem os fabricantes que dão ali as garantias, dão a ficha e tal, mas é uma resina que não vai trabalhar com máquina comum, você vai ter que pegar uma máquina aí hoje DLP mais barata, né? Tem DLP mais barata, mas a DLP, se, assim, ela precisa de uma resina para DLP que vai aguentar ali, assim, já é uma resina com características muito específicas, ela precisa de muito mais potência para ser solidificada, porque ela tem uma concentração de reagente muito menor, né? Então, assim, se você quer alguma coisa bem específica, se prepare para pagar a partir de R$ 1.500 o quilo, né? Então, Tá. você vai passar aí para um outro patamar de resina. Eu estou aqui no site da Smooth, né? Eles, por exemplo, têm resinas a partir de 180, eu acho que é meio quilo a Sim, base. Não, 1 quilo, a resina básica deles está 180. A gente vai para 1.500, já está flertando com os preços da resina da Polijet. e isso assim, sem falar de alguma coisa muito específica que já vai, por exemplo, de mercado de calcináveis, né? Que já vai para 3.000, R$ 5.000. Então, se você quer alguma coisa bem específica, tem que valer muito o preço, tá? É um mercado ali que é muito high stakes. Perfeito, perfeito. Olha, Assim, acho que a gente ficou com um tema fantástico para um terceiro episódio, que eu vou convidar as pessoas a escreverem aqui, lá no YouTube ou nos comentários do Spotify, se vale a pena a gente falar das diferenças de processos da DLP, da SLA, da MSLA, da Formlabs, da Polijet, que é a PJP, MJF. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre esses processos no próximo episódio. O que você acha? cara, eu gosto muito da ideia, até porque você levantou uma questão que eu acho que ficou boiando para quem não tem familiaridade ou para quem estudou pouco, por exemplo, do laser, né? Quando você tinha a DLP com laser que, quer dizer, você tem, né? Mas hoje tem dois tipos, né? Mas você tem a do laser que ele fica ovalado. Assim, o que é isso, né? Acho que é um termo muito interessante para o pessoal entender o que é a diferença mecânica de uma e outra, né? Se a Tem gente for fazer isso com o advento do vídeo, né? Aí faz muito sentido. vai ficar interessante. Eu acho que é legal, eu acho que é um tema sensacional para a gente falar. Então, eu vou só convidar você, Felipe, para a gente ir para o encerramento. Eu queria que você falasse do seu curso, quando vai ter turmas. Você mostrou um pouquinho do que a gente vê no curso. Se quiser falar um pouco mais do que o seu curso abrange. Eu não tô com. Na verdade, eu preciso fazer o acesso dele aqui. Eu não tô com ele para mostrar,
Mas o meu curso, você aprende... Eu até estava pensando nisso agora, né, na parte do básico, aí das diferenças. Eu explico do básico, o que é a impressora de resina, né? Assim, quais são os tipos, né? Você vai ter vários tipos de impressão aí, tem a de laser, tem a de projetor, tem a de LCD, tem a de LCD, a MSLA, como você estava falando. Eu explico desde o que é cada uma dessas, né? O que é cada tipo de resina, de impressora, o que é cada tipo de resina, né? Como escolher a sua impressora, como escolher a sua resina e se você já tem isso, né? Como você pensar nos parâmetros, como você escolher a abordagem para diferentes tipos de peça, né? Porque tem peças que o pessoal sempre fala, meu, resina é fácil, calibra, pega o tempo lá no o caminho padrão. O tempo de exposição. Você pega ali o caminho do o tempo de exposição que está lá na tabela, manda o calibrador e aí você manda o posicionamento automático, o suporte automático, vai sair e maravilha. Ah, mas eu não quero usar o automático. Então inclina 30 graus. Esse é o caminho que vão te dar. E aí, assim, não é exatamente assim, né? Você precisa mudar um pouquinho a abordagem. Se você já experimentou, você sabe do que eu estou falando. E aí eu te pego a mão e a gente vai por esses caminhos ali, aprendendo com o que eu chamo de estudo de fluxo, né? Sim. E aí você vai ter todo o passo a passo para entender como que você tem que tratar cada etapa do fatiamento e também dos processos ali na hora de botar a mão na massa, né? O que você tem que comprar, luva, é só comprar a impressora? Não, tem algumas coisinhas ali que são obrigatórias e outras que ajudam bem. E aí tudo isso eu ensino lá no curso. Maravilha? Legal. E aonde que o pessoal pode achar sobre você, sobre o curso? Como que as pessoas entram em contato com você? Mais uma vez, para que elas não esqueçam. Se quiser entender um pouquinho mais sobre isso tudo que eu falei, aí você pode me procurar na parte de instrução sobre impressora 3D de resina, no Felipe Wolf 3D, lá no Instagram, @FelipeWolf3D. E se você ficou interessado, quer saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, eu também faço modelagem, né? Faço projeto, desenvolvimento, e aí o arroba é Fix3D Santos, tá? Então, são esses dois canais aí que você pode me procurar. Tem a mesma coisa lá no TikTok, mas o perfil mais engajado mesmo é no Instagram, tá bom? Maravilha. Queria agradecer mais uma vez aí, Manuel, pelo convite. Eu que agradeço a aula, cara. Você conduziu uma aula sensacional de softwares, de história da impressão 3D, da resina. Muito obrigado. Até peço desculpas, não queria que fosse aula, queria que fosse mais... Você fala de ser bate-papo, e aí às vezes eu emendo falando. Não, mas isso daqui é um bate-papo com aula. Eu acho que foi super leve, mas assim, a gente não entrou em nenhum termo nuclear, mas conseguimos aqui passar muita informação, recomendação de software, análise do voxel dance. Foi fantástico. E eu quero convidar... Eu até tentei tirar um pouquinho o pé ali na hora do Não tira. Tá ótimo, tá ótimo. Quem deu a viajada como de costume fui eu, né? Fui lá na história do Tritã sem necessidade alguma, mas... Deixa eu convidar as pessoas... É um ótimo parâmetro, porque o pessoal que já entende da impressão de filamento faz uma conexão boa, entende do que a gente está comparando, né? Que é realmente o ABS é muito legal, mas o ABS, o PLA é muito legal, mas quem entende um pouquinho sabe o que é um Tritã na vida da gente. Eu vou lançar o adesivo. A ideia de tatuagem é: eu uso em 3D há tanto tempo que já usei Tritã. No braço. Eu vou tatuar junto com a minha tatuagem que eu vou fazer do Blender. Boa! Bom, Felipe, obrigado. Para todos aqueles que estão nos ouvindo, contato@impresso3d.com.br. Você deixa comentários no YouTube, youtube.com/Emanuel Campos, no Spotify é o /i3dcast, Impresso 3Dcast, ou sempre pelo meu WhatsApp, das 8 às 5 dias de semana, horários comerciais, 11 96636 1591. Obrigado a todos por mais essa participação e nos vemos na próxima semana.